Terminando assim os métodos que utilizam radiações ionizantes, iria agora debruçar-me sobre os métodos que não utilizam radiações ionizantes, concretamente a ecotomografia e a tomografia computerizada. Começando pela ecografia, a ecografia utiliza vibrações mecânicas, que são os ultrassons. Os ultrassons têm uma frequência muito elevada, na ordem dos 3 a 15 MHz. Relembra-se que o ouvido humano apenas é capaz de distinguir sons numa gama de frequências de 20 a 20 MHz, portanto, muito abaixo dos sons emitidos pela ecografia. E a principal característica destes ultrassons é serem capazes de penetrar nos tecidos. Os tecidos moles, ao serem penetrados por estes ultrassons, vão refleti-los e refletem-nos segundo a sua composição, o que também se designa por impedância acústica. Portanto, essencialmente a reflexão dos ultrassons nos tecidos, que é aquilo que vai criar a semiologia própria ligada à ecografia, depende, por exemplo, do número de membranas, do número de interfaces que os ultrassons encontram, de membranas celulares, por exemplo, e o número de interfaces que os ultrassons encontram no seu trajeto para serem progressivamente atenuados. Estes ultrassons que estão a ser refletidos de forma contínua são recebidos pela sonda, pela nossa sonda, que é simultaneamente emissora de ultrassons e receptora de ultrassons. O sinal é posteriormente digitalizado, portanto corresponde obviamente a um impulso elétrico que corresponde, portanto, a maior impulso ou menor impulso consoante a intensidade dos ultrassons que chegam à sonda, e por último há, como sempre, uma representação da sua intensidade no monitor numa escala de cinzentos. Este é o aspecto genérico de um diagrama de um feixe de ultrassons numa exploração do abdômen superior, em que podemos ver a sonda a emitir os ultrassons e vemos também os ultrassons que vão ser recebidos pela sonda. É claro que os ultrassons são refletidos não só na direção da sonda, mas também noutras direções, e essas reflexões secundárias não vão, obviamente, contribuir para formar a nossa imagem ecográfica. É o exemplo de uma exploração ecográfica normal, portanto, em que o operador tem a sonda que está colocada sobre a pele. É necessário meter um gel de contacto, que, como se sabe, os ultrassons propagam-se bem em meio líquido, portanto, e o ar atenua muito o feixe de ultrassons, e vemos, portanto, a constituição da sonda emissora, que fundamentalmente é constituída por um cristal piezoelétrico que tem propriedades de contração e dilatação, o que cria as vibrações mecânicas que estão na gênese deste tipo de imagem. Neste clipe de vídeo podemos ver o operador produzir imagens de ecografia, que são produzidas em tempo real, e a orientação dos cortes é dada pela orientação da sonda. Portanto, aqui, contrariamente à TAC ou à ressonância magnética, a posição do corte é-nos dada essencialmente, portanto, pela posição do sonda, que é livremente manipulada pelo operador. As principais características da ecografia são essencialmente o facto de não se propagar no ar, portanto sofre total deflexão dos ultrassons, daí a necessidade da utilização do gel de contacto para a realização dos exames. O facto de ser uma técnica tomográfica multiplanar, já vimos que é o operador, através da posição da sonda, que vai escolher o plano que deseja, desde planos axiais, sagitais ou oblíquos, e é uma técnica que tem uma excelente discriminação dos tecidos moles, mas, contudo, o que é que não estuda? Não estuda para a gama de ultrassons que estamos a utilizar, não estuda o ar, que sofrem uma deflexão completa dos ultrassons, e não estuda o osso, que vai refletir totalmente os ultrassons, porque é, de certa forma, impermeável, e os ultrassons não são capazes de penetrar no osso. E isto, obviamente, mais uma vez, refiro para a gama de ultrassons utilizados em clínica médica em geral, que variam entre 3 e 15 MHz. Quais são as vantagens da ecografia? Ser uma técnica cujos efeitos biológicos não são conhecidos até à data e permite fazer cortes em qualquer plano espacial, fornece imagens, como vimos, em tempo real, é um exame não invasivo, acessível, barato e, sobretudo, mobilizável, podendo os exames ser feitos à cabeceira do doente sem qualquer desconforto através das unidades portáteis. Portanto, é uma técnica extremamente importante, e há já quem considere a ecografia, de alguma maneira, o estetoscópio do século XXI, de tal forma a informação obtida por esta técnica é poderosa, e a versatilidade do método, de facto, permite a sua utilização nas mais variadas condições. Há, no entanto, desvantagens que também é preciso conhecer. Em primeiro lugar, é uma técnica extremamente dependente do operador. Contrariamente àquilo que sucede com a tomografia computerizada ou com a ressonância magnética, a ecografia apenas mostra um pequeno campo setorial da anatomia, não mostra a anatomia no seu conjunto. É preciso, por isso, que o operador tenha um conhecimento da anatomia
ecográfica perfeito para que possa mentalmente reconstruir as imagens e assim, desta maneira, conseguir de facto interpretar tudo aquilo que está a ver. Obviamente que também o operador depende muito a sua sensibilidade e especificidade na realização dos exames, do número de exames que já efetuou no seu currículo e, por isso, apenas operadores experimentados, em nossa opinião, estarão de facto à altura de poder responder aos desafios diagnósticos que são lançados por esta técnica. É uma técnica, como se disse, também como desvantagem que não estuda nem o osso nem o pulmão arejada e mostra um pequeno campo setorial da anatomia. Portanto, esta é uma desvantagem relativamente às outras técnicas seccionais. Quanto à semiologia das imagens, as imagens são divididas essencialmente em imagens ecogénicas, como acontece no parênquima de órgãos sólidos, do fígado ou baço, que refletem de forma mediana os ultrassons e têm, por isso, uma representação relativamente cinzenta na radiografia. Depois temos as imagens hiperecogénicas ou muito refletivas dos ultrassons, que é o que sucede nas estruturas mineralizadas, como por exemplo o osso, ou por exemplo sucede também nas situações litiásicas, nos cálculos. Os ultrassons não penetram nestas estruturas mineralizadas e são totalmente refletidos. Depois temos as estruturas hipoecogénicas, isto é, aquelas que são menos ecogénicas do que o meio que as rodeia. É o caso de uma metástase hipoecogénica, isto é, menos intensa, menos ecogénica, mais preta, digamos assim, do que o fígado que o rodeia. E finalmente temos a designação das lesões que são anecogénicas, isto é, aquelas que se deixam penetrar livremente pelos ultrassons. E como sabemos, é essencialmente o meio líquido aquele que se deixa atravessar muito bem pelos ultrassons e sucede com os líquidos puros. Portanto, é natural que um quisto tenha uma representação preta na nossa imagem porque se deixou transmitir, os ultrassons foram perfeitamente transmitidos pelo seu interior. Nestas imagens recordamos sucintamente alguns pontos da semiologia ecográfica normal. Vemos o aspecto, por exemplo, do fígado medianamente ecogénico e da vesícula biliar com o seu aspecto totalmente anecogénico interno, porque tendo um conteúdo líquido se deixa atravessar muito bem pelos ultrassons. Esta é a razão pela qual a vesícula é, de facto, um dos órgãos-alvo que pode ser estudado com grande vantagem por esta técnica. Veja-se também que é possível, desta maneira, delinear muito bem a parede da vesícula e medir a sua espessura. Na imagem da esquerda, em baixo, podemos ver também um corte da vesícula biliar, aliás, o mesmo caso, em que a vesícula é cortada transversalmente. Portanto, isto serve para demonstrar a riqueza semiológica e a facilidade de manuseamento das imagens, permitindo cortes em diferentes orientações espaciais. Em cima, à direita, vemos um outro aspecto semiológico. Olhamos e vemos a imagem do fígado com uma tonalidade acinzentada, portanto, medianamente ecogénico, e no seu interior podemos reconhecer as estruturas vasculares, como as veias hepáticas ou a veia cava inferior. De facto, as estruturas vasculares permeáveis, devido aos elementos figurados do sangue terem uma velocidade de circulação muito rápida e do sangue ser constituído depois basicamente por plasma, leva a que se comportem como a vesícula biliar, sejam portanto anecogénicas, desprovidas de ecos internos. Há, no entanto, uma diferença em relação às estruturas líquidas puras, como a vesícula biliar, é que as estruturas líquidas puras provocam um reforço dos ecos posteriores ajusante das estruturas atravessadas. Isso significa que há uma facilitação dos ecos através do seu interior, como se pode observar nas imagens da vesícula biliar. Por isso, as estruturas vasculares permeáveis, como dizia, são também anecogénicas e essa é uma forma muito simples de demonstrar que determinado vaso não tem, por exemplo, fenómenos de trombose. Por último, na imagem em baixo à direita, demonstra-se outra vez a imagem, um corte sagital do hipocôndrio direito, em que vemos a imagem do fígado, medianamente ecogénico, e depois podemos observar acima uma imagem mais ecogénica que corresponde ao diafragma, portanto, ao diafragma adjacente ao fígado e que tem uma representação mais ecogénica, precisamente porque a sua constituição tem uma impedância acústica diferente da do fígado e por isso a representação é bastante mais ecogénica. Mais abaixo ainda vemos a imagem do rim, onde podemos claramente diferenciar duas zonas, a zona parenquimatosa periférica mais hipoecogénica e a zona central que contém gordura mais ecogénica.
Um outro conceito importante em ecografia e que é utilizado de sobremaneira em vários departamentos orgânicos é o chamado efeito Doppler. O Doppler é uma técnica e é um efeito físico descrito pelo físico Christian Doppler e daí o seu nome, em que muito simplesmente se assemelha, se quiséssemos uma comparação simples, ao que sucede com o carro da polícia, que nós com facilidade sabemos se está a aproximar ou afastar de nós, devido ao facto de a frequência das ondas sonoras serem diferentes e serem, portanto, uma frequência mais elevada se o carro com a sirene ligada se aproxima de nós, ou pelo contrário, com uma frequência muito menor quando o carro se afasta de nós. Portanto, este simples efeito permitiu, de facto, explorar também com vantagem para a imagem médica o chamado efeito Doppler. Portanto, o efeito Doppler, ao fim e ao cabo, consiste na emissão de um pulso adicional de ultrassons que vai detectar o movimento intravascular, vai, digamos assim, interrogar os elementos figurados do sangue, concretamente os glóbulos vermelhos, e vai verificar qual é a sua direção, em que direção é que eles se deslocam e, por outro lado, permite, como é lógico, quantificar o fluxo, medindo a sua velocidade expressa, por exemplo, em centímetros por segundo, e daqui, obviamente, também tirar ilações em relação à pressão intravascular. O Doppler pode ser feito de várias formas, pode, por exemplo, ser codificado através da utilização de cor, sendo que o azul significa que o movimento intravascular se afasta da nossa sonda e que o vermelho que significa que o movimento intravascular se aproxima da nossa sonda. Depois, também é possível utilizar não só a codificação com cor, mas utilizar uma análise do espectro Doppler. E esse espectro Doppler pode essencialmente demonstrar se trata de um espectro de tipo arterial, onde existe uma sístole e uma diástole claramente identificadas, ou, pelo contrário, se trata de um fluxo contínuo de tipo venoso, portanto, onde sem, obviamente, aqueles dois passos fundamentais, como sucede nos espectros de tipo arterial. E aqui temos um exemplo de um Doppler codificado com cor. Concretamente, aqui temos uma veia porta que é identificada, nomeadamente no seu ramo esquerdo, pela cor vermelha, significando que o sangue se aproxima da sonda e, desta forma, significa que o fluxo é hepatoptal. Portanto, como é normal. Já vemos em cima também um pequeno corte parcial de uma veia suprahepática que tem tonalidades de azul no seu interior, significando que o fluxo se faz em sentido oposto, aliás, também o que é normal, uma vez que a veia hepática vai convergir para a veia cava inferior. O Doppler, tal como as outras técnicas, também sofreu uma evolução muito marcada nos últimos anos. A sensibilidade dos novos aparelhos é extraordinária para esta técnica e é possível hoje ver pequenos vasos quase até à periferia dos órgãos, como se demonstra nesta imagem em que o fluxo no baço é possível de ser observado, portanto, até à periferia, quando no simples observação em modo B, também chamada ecografia bidimensional ou ecografia por brilho, de facto nada era aparente e não éramos capazes de reconhecer as estruturas vasculares. Nesta imagem vemos então o interesse da avaliação simultânea da chamada ecografia triplex, isto é, estamos a utilizar o modo B normal, bidimensional normal, estamos a observar codificação por cor nas zonas que correspondem à cor que correspondem às estruturas vasculares dentro de uma lesão hepática e, finalmente, através de uma pequena amostra, estamos a interrogar uma destas estruturas vasculares intratumorais para saber a que tipo de estrutura se encontra no seu interior e também saber qual é, essencialmente, a sua velocidade. E esta representação é feita à esquerda através do espectro, onde vemos claramente que existe uma sístole e existe um pico sistólico e um pico diastólico, portanto trata-se de uma artéria intratumoral e em baixo podemos ver a medição até inclusivamente das suas velocidades. Tratava-se neste caso de uma hiperplasia nodular do fígado, portanto este tipo de abordagem permite também aumentar a capacidade para a caracterização das lesões, portanto torna mais específica a ecografia na caracterização das lesões hepáticas focais e cada vez mais é utilizada conjuntamente com a técnica em modo B.